Sabedoria de Preto Velho, Pai João de Aruanda. Mesmo o nego mais viril não costuma durar muito na lavoura de cana-de-açúcar. Todavia, viveu mais de 50 anos. Deixou 2 filhos que introduzira no conhecimento do poder terapêutico das ervas. Após curta permanência no plano extrafísico, reencarna na Bahia de Todos os Santos em 1828. Espírito redimido que soube extrair da dor e da privação as lições necessárias. João Cobu escolheria novamente a pele negra como forma de aprendizado sobre o impacto da chibata. Viveria experiências que lhe fortaleceram definitivamente o caráter. Nessa experiência física, havia conquistado o respeito dos seus desde a maturidade. Como ancião, tornou-se conhecido nas redondezas, reverenciado por seus conhecimentos fitoterápicos. Em contato com os cultos afro-brasileiros da nação Queto, ampliou a sua habilidade no manejo das ervas e da magia, das quais extraiu todo o potencial curativo. Trabalhou em favor da comunidade, relembrando seu passado na medicina, quando foi senhor de escravos. E assim revestiu-se de profunda autonomia moral. Em um terreiro na Bahia, em suas memórias, guarda a história de um pai de santo chamado Pai João, num ambiente repleto de magia e simbologia, no sincretismo afro-brasileiro. Pai João forjou a sua maturação espiritual. Desencarnou no ano de 1900, vítima de febre amarela após dilatado período de convalescência aos 72 anos de idade. Apresenta-se a visão espiritual como homem negro de aproximadamente 60 anos de idade, envolvido numa aura suave com tonalidades que vão do rosa ao lilás. Barbas e cabelos absolutamente alvos contornam-lhe a face, em geral marcada por um largo sorriso. Sua figura é ao mesmo tempo imponente e singela. Costuma vestir um terno muito bem alinhado, acompanhado de 2 acessórios: o crucifixo, que simboliza tanto o sofrimento do passado como a ascensão espiritual, e a bengala, a qual dá o sugestivo nome de caridade, que representa a autoridade moral e a experiência do ancião. Como espírito protetor, suas advertências e seus conselhos sempre se mostraram sábios. Através da mediunidade, marcava presença nas horas de maior gravidade. Foi sua mão forte e companheira que amparou a médium nos desafios peculiares a uma mulher do interior de Minas Gerais que criou 14 filhos, entre eles 9 adotivos, durante toda a vida recebendo menos de um salário mínimo. A simplicidade das palavras por ele utilizadas, a coerência dos seus ensinos, serve para aumentar a confiança na espiritualidade. Pai João é espírito amigo e comprometido com a verdade e o bem, que jamais nos abandona. Filho de Pai João balança, mas não cai. E se cair, nego já está no chão há muito tempo para amparar e amortecer a queda. Severo, autêntico, veraz, tem-se feito marcantemente presente no centro espírita. Pai João expressam alguns dos seus conselhos e advertências
que tem feito a todos refletir bastante. São palavras simples, resultado de sua experiência de vida, nada mais. O espírito amigo transforma as lamentações em cantigas e a dor em salmos. Diversas vezes ele tem se manifestado cantando seus versos, que trazem mensagem de fé, esperança ou alerta por trás da aparente inocência das palavras. Nas metáforas presentes nas cantigas se esconde um profundo significado que, desde o cativeiro, tem se esforçado por compartilhar conosco um pouco da sabedoria singular de um preto velho. Sabedoria de preto velho, falando sobre as posses. Se o desespero ameaça tomar conta de você, que tal resolver de vez essa sua dificuldade? Esse tipo de sentimento infeliz é o resultado de sua falta de fé. Não daquela fé de que muitos falam por aí. É fé em um ideal, fé no futuro. Falta a você a coragem de lutar e a decisão de prosseguir apesar de todas as dificuldades. Os meus filhos se desesperam com muita facilidade. É hora de aprenderem um pouco com a vida. Diante do sofrimento pela possibilidade de partida de um afeto, o desespero se instala. É hora de trabalhar o desapego. Nós não somos donos de ninguém. Nenhum ser humano é propriedade do outro. Acorde e sorria, meu filho. O tempo da escravidão já passou. Por que se manter algemado às pessoas, objetos ou instituições humanas? Às vezes, vocês se desesperam porque julgam faltar recursos materiais. Isso é um absurdo, meus filhos. Está na hora de entender que a verdadeira posse é fruto do trabalho. Se faltar alguma coisa é porque você não trabalhou o suficiente, não perseverou em sua proposta, ou então, quando teve a oportunidade de o ter, não soube economizar, reservar ou multiplicar. A vida nos ensina que aquilo que julgamos possuir, nós temos que dividir entre os mais necessitados, somando esforços para multiplicar os resultados, diminuindo as pretensões para exercitar o desapego. Ora, meu filho, o desespero é o resultado de uma visão errada da vida. Pare e pense. Erga a cabeça que ela não foi feita apenas para ficar cheia de miolos, não. Pense, organize os seus pensamentos, reorganize a sua vida e continue andando. Mesmo devagarzinho, ande. Não se permita ficar parado. Deus abençoa, mas é preciso ter coragem para a maior experiência do mundo que é viver. Sempre há uma solução. Não existe dor, sofrimento ou mal que não traga os seus ensinamentos. Não há problema que não tenha a resposta certa da vida. Eu tenho meu cruzeiro de aço e nele eu tenho sentimento, porque nos braços da cruz eu presto meu juramento a Deus, Deus de amor. Sabedoria de preto velho, falando sobre as perdas. Grandes perdas às vezes significam grandes decepções. Mas como perdemos aquilo que não é nosso? Meus filhos julgam às vezes que perderam um ente querido pela morte, mas essa visão é errada. Solte o seu parente que você julga morto, aprenda a libertar a sua alma e deixar que ele voe nas alturas de sua própria vida. Muitos dos filhos acham que reter significa possuir. Engano. Na vida,
O que possuímos de verdade é aquilo que doamos. Se você desejar reter as almas queridas através de suas emoções e sentimentos desequilibrados, você se transforma aos poucos em pedra de tropeço para aqueles que você diz amar. Amor não é posse. Amar é doar, é libertar, é permitir que o outro tenha a oportunidade de escolher e trilhar o caminho que lhe é próprio. Amar é permanecer amando, mesmo sabendo que os caminhos escolhidos são diferentes do nosso. Sabedoria de preto velho, falando da agitação e ansiedade. Você está agitado, meu filho. Parece ansioso. Tranquilize sua alma. Assim você não resolve problema algum e ainda causa outros piores para você e para quem está perto. Que tal você se conhecer um pouco melhor? Você não consegue agradar a todos, nem você se sente satisfeito consigo mesmo. Por que se debater assim? Você não é perfeito. Portanto, não adianta exigir perfeição dos outros ou daquilo que fazem. Nem você conseguiu organizar sua vida direito. Você não tem que saber tudo, fazer tudo ou dizer as coisas certas. Ninguém é certinho o tempo todo. Pare com a agitação um pouco. Tente caminhar em vez de correr. Tente dialogar em vez de gritar. Tente ver em lugar de somente enxergar. Procure ouvir em vez de apenas escutar. É bom de vez em quando parar para sentir e aprender a ouvir o canto dos pássaros em vez do barulho dos carros ou dos canhões. É bom para a alma olhar o céu, às vezes, e ver o brilho das estrelas ou, quem sabe, sentir o perfume de uma flor. É bom deslizar pelas ruas em vez de se atropelar nas calçadas. Ansiedade, agitação interior, pressa são três gigantes da nossa alma que precisam combater urgentemente. Assim, meus filhos, a gente vai andando devagarzinho, fazendo aos poucos, rezando com carinho, mas seguindo sempre. Lembre-se, sua ansiedade não soluciona problema algum. Conheça um pouco mais de você mesmo e aprenda a não exigir de si ou dos outros aquilo que nem Deus espera ainda de você. Agitação, ansiedade, nervosismo são os três sinais de que você não se conhece bem. Sabedoria de preto velho, o cativeiro da alma. Cativeiro, palavra difícil essa. Muitas vezes os meus filhos julgam que o cativeiro é somente aquele em que os homens, geralmente os brancos, subjugavam os negros e a eles impingiam toda sorte de sofrimento de acordo com o mando do senhor dos escravos. Quanto engano! Há tantas formas de cativeiro. O jugo que o homem impõe sobre o outro, tentando oprimir as consciências, espalhando a infelicidade dentro dos corações. O cativeiro das ideias, quando o ser se faz escravo de certos pensamentos, já ultrapassados ou mesmo das próprias ideias, que nem sempre dignificam quem está com a razão. Existe a escravidão de um povo, de uma raça, de uma comunidade, de uma família ou de um indivíduo, quando se recusa a seguir o progresso da vida e estaciona no tempo. Mas há também a escravidão daqueles que se julgam sábios, que repetem coisas belas, filosofias copiadas de outros
e que são incapazes de realizar algo em benefício próprio, como a transformação íntima de suas tendências, dos seus costumes e ideias, pois se acham escravos de si mesmo. Na verdade, o cativeiro da escravidão pode ter passado. No entanto, quem sabe Isabel, a princesa, tem apenas aberto um caminho para que os homens não mais continuassem cativos de seus modismos, medos, ânsias e angústias, de sua pequenez sem sentido. É preciso que os meus filhos se encarem no espelho, não naquele espelho no qual costumam olhar-se pela manhã, mas no espelho do seu eu, na própria alma, observar se não estão com grilhões atados na mente, na alma e no coração. É preciso liberdade, mas liberdade não é resultado de um decreto ou de uma assinatura em uma folha de papel. A verdadeira libertação é a da alma, que poderá um dia voar livre como as andorinhas no céu de sua própria vida, sem grilhões, sem cordas, sem muletas. É preciso voar e voar alto dentro de si mesmo. Sabedoria de preto velho. Falando de preto velho. Sou preto, negro, como a noite sem estrela. Sou velho, velho como as vidas de meus irmãos. Mas se eu sou ainda negro, é porque eu trago em mim as marcas do tempo, as marcas do Cristo. Essas marcas são as estrelas de minha alma, de minha vida. Sou negro, mas a brancura do linho se estampa na simplicidade do meu olhar, que tenta ver apenas o lado bonito da vida. Sou velho, sim, mas é na experiência da vida que se adquire a verdadeira sabedoria, aquela que vem do alto. Sou velho, velho no falar, velho na mensagem, velho nas tentativas de acertar. A minha força eu a construí na vida e na dor e no sofrimento. Não no sofrimento como alguns entendem, mas naquele decorrente das lutas, das dificuldades do caminho, da força compreendida na subida. A força da vida se estrutura nas vivências. É à medida que construímos a nossa experiência que essa força se apodera de nós, nos envolve e nós então nos saturamos dela. É a força e a coragem de ser você mesmo, do não se acovardar diante das lutas, de continuar tentando. Sou forte, mas quando eu me deixo encher de pretensões, então eu descubro que eu sou fraco. Quando eu aprendo a sair de mim mesmo e ir em direção ao próximo, aí eu sei que eu me fortaleço. Sou andarilho, eu sou preto, sou velho, sou humano, mas sou humano sim. Sou como você, sou espírito, sou errante, aprendiz de mim mesmo. Na estrada da vida eu aprendi que até hoje, e possivelmente para sempre, eu serei apenas o aprendiz da vida. Pelas estradas da vida eu corro, eu ando. Tudo isso para aprender que, como você, eu sou um cidadão do universo, viajor do mundo, eu sou um semeador da paz. Sou preto, sou velho, sou espírito. Sabedoria de preto velho. Preto velho por quê? Meu filho, pelo que eu saiba, o espírito já esclarecido pode se apresentar da forma que desejar para estar com os filhos da terra. Cada um escolhe a vestimenta que mais lhe agradar. Não há por aí espíritos que se mostram como irmãs de caridade, padres
orientais, médicos e tantos outros? Por que o preconceito contra o velho e a vovó? Será apenas porque a gente se apresenta como negro, como ex-escravo? Isso por acaso desmerece a mensagem que trazemos? Por que não repelir espíritos que se manifestam como freiras, indianos ou doutores? Por acaso meu filho pensa que do lado de cada vida só há diploma de médicos e eclesiásticos? O problema, meu filho, é que o velho não dá ibope para os médiuns e donos de centros. Mas se além da visão do ancião e do linguajar singelo a gente se mostra negro, aí sim o preconceito de meus filhos fala ainda mais alto. Não há alforria que resolva. O preconceito é cativeiro pior que a escravidão. Negro, velho e ainda por cima morto. Nego acha que isso incomoda por causa do orgulho e do desejo que você tem de enquadrar todo dentro dos padrões brancos, vamos dizer. Se é assim, meu filho, aceita o conselho do nego. Vá procurar espíritos superiores de médicos, padres e irmãs de caridade e deixe o nego trabalhar quietinho, falando com simplicidade para aqueles que não entendem linguagem complicada. Deixa nego trabalhar. Na fazenda do nosso Pai, que é Deus, tem lugar para todo mundo. Cada um faça como pode e sente que é correto, pois nem Jesus, nem Kardec deixaram escrito algum dizendo que espírito deve manifestar-se desse ou daquele jeito. João Cobu faz como sabe, trabalhando com a alma e com o coração. Quem souber fazer melhor, faça. Ele respeita. Enquanto isso, os pais velhos continuam pedindo ao Senhor que os deixe trabalhar, apenas trabalhar. Muitos dizem que preto velho é espírito atrasado, que não tem conhecimento e que somente pelo fato de assim se apresentar, assim já atesta a própria inferioridade. Mas eu gostaria de convidar a uma reflexão. O que é estar atrasado ou adiantado em sua evolução? Se um espírito é atrasado, ele é em relação a quem? Se está adiantado, como saber com certeza? Muitos julgam as aparências, inclusive a dos espíritos. Devemos ter cuidado ao fazer isso. É certo que não se deve crer em tudo ou em todos os espíritos, mas daí a discriminar um espírito por ele se manifestar dessa ou daquela forma preferida por ele é preconceito típico de muitos irmãos. A atmosfera espiritual do Brasil, devido ao seu passado histórico, é povoado de espíritos que preferem manter a forma espiritual tal qual em sua última existência, como escravos. O regime escravocrata terminou, a escravidão, contudo, permanece marcada nos céus do Brasil. O estigma deixado por ela ainda o experimentamos. É por isso que mesmo espíritos que não reencarnaram como negros assumem essa aparência com alguma finalidade. Por que não questionar também aqueles que se manifestam como frades, madres ou quaisquer formas espirituais que adotem determinados espíritos? Sabedoria de preto velho, falando da morte. Meus filhos têm muito medo da morte. Alguns que se dizem mais sábios têm falado que a morte não existe. Mas ela existe sim. A morte que vocês temem não é aquela que existe,
pois o que se teme é a passagem para o lado de cada vida, a forma como a morte pode acontecer. Mas desta morte não há que se ter medo, não. Ela é só uma passagem, uma travessia, como se fosse uma ponte ligando dois lados de uma mesma vida. Afinal de contas, vocês ensaiam todos os dias para a morte. Deitam, dormem e acordam sem se darem conta de que esse é um ensaio da vida para a grande viagem da morte. A própria natureza ensaia constantemente para mostrar ao homem a realidade da vida. O sol nasce, se põe, renasce no outro dia, mostrando a lição da morte e da vida. Desde as plantas aos animais, morrendo cada dia, tudo demonstra que sempre há um recomeço, uma continuidade, e que vocês chamam de morte é apenas uma passagem para a verdadeira vida. Mas a morte que vocês devem evitar é de outro tipo, a morte da consciência. Quando o homem deixa morrer a sua consciência, deixa de amar e passa para o ódio, a vingança, a paixão desenfreada ou qualquer outra degradação da alma. Aí sim, ele está morto. É um cadáver que sai pelo mundo perambulando, um sem vida, que passa pelo mundo, mas não vive, porque não ama. Dessa morte é que vocês têm que fugir. Essa morte é que os meus filhos têm que evitar. O contrário, a outra morte que é aparente, é pura ressurreição. Morrer, todo mundo morre um dia, mas desencarnar é deixar os apegos da matéria e tudo que isso representa. Aí é que Pai Velho diz que desencarnar é para poucos, porque poucos são os que sabem desapegar-se e exercitar a espiritualidade dentro de si. Então, por que ter medo de morrer? Para quem tem a consciência tranquila, morte é vida, recomeço que representa novas oportunidades de realização. Sabedoria de Preto Velho, falando do desapego. Somos como as folhas de uma grande árvore. Quando o vento passa, nos leva para onde a força da vida indicar. Todos são espíritos, todos são imortais. Nós não temos cor, não temos raça, nem bandeira que limite a nossa ação. Às vezes é preciso que o vento nos leve até determinado lugar para aí desempenharmos uma tarefa. A gente se esconde num corpo quente, num coração amoroso e então renasce vestido de carne, com roupa branca ou preta ou amarela, bonita ou feia. Quando chega a hora e o vento sopra novamente, partimos, deixamos a roupa usada e rumamos para onde a vida nos conduzir, para viver outras experiências. Por isso é que devemos nos desapegar das coisas do mundo, mesmo daquelas que são boas. Estamos só de passagem, somos todos peregrinos, romeiros da vida. Em nossa viagem pelo mundo, só possuímos, na verdade, aquilo que doamos, que oferecemos à vida: o amor, as virtudes, o bom caráter. As outras coisas são muletas que usamos para ajudar na caminhada. Assim que aprendermos a andar direito, com a cabeça erguida diante da vida, deixaremos tudo de lado para partir para um novo aprendizado. É preciso se desapegar do mundo, usar as coisas que estão sem se submeter a elas. Essa a verdadeira essência da vida. Pense nisso, meu filho.
Sabedoria de Preto Velho, contando a história do jardineiro da vida. Um dia eu ouvi uma história na senzala. Era mais ou menos assim. Um jardineiro saiu plantando flores para embelezar a paisagem triste de um lugar no mundo. Como o chão era muito fértil, as sementes e as mudas foram caindo e brotando, formando um jardim vistoso e bonito, mas era de uma beleza simples, diferente. Junto com as flores nasciam outras ervas, outras plantas que o jardineiro não havia semeado. O jardineiro observava com cuidado, pois havia decidido não arrancar as ervas. Ele iria esperar até o tempo certo e então resolveu adubar e fortalecer as flores. Elas que já eram tão bonitas ficaram mais viçosas e se elevaram acima das outras ervas, que foram sufocadas pela simplicidade e pela beleza das margaridas, das hortênsias, dos cravos, dos jasmins. Tudo florido e bem cuidado, não havia lugar para o mato, que aos poucos foi desaparecendo diante de tanta coisa bela e boa. Pense nessa história simples e analise a sua vida, suas atitudes. De cada planta utilizada na fitoterapia, por exemplo, o Pai João extrai um ensinamento e explica as características daquela erva e a sua relação com o indivíduo para o qual o medicamento está indicado. E acrescenta ainda: de nada adianta a pessoa tomar o medicamento da natureza, meu filho, se ela não modificar a sua conduta e as suas atitudes. O que você tem plantado é o que tem nascido no jardim do seu coração. Você vai entender o significado dessa história tão simples quanto o Pai Velho. Sabedoria de Preto Velho, falando sobre o reflexo de Deus. Lembro-me de um dia em que alguém criticava companheiros de outras religiões e a sua forma de culto, de adoração a Deus. O comentário era feito por um companheiro espírita que defendia a pureza doutrinária e a ortodoxia reinante em diversos setores do movimento espírita. Pai João, que conhece bem o valor do silenciar e do emudecer, sabe detectar o momento em que é pertinente fazer suas observações. Não se calaria diante de algo que pudesse prejudicar os filhos de Nego Velho, como fala. Ao contar esse episódio, parece que eu vejo novamente meu pai, que nunca foi espírita, mas sempre conviveu com a mediunidade, a esbravejar pela casa em que morávamos enquanto a minha mãe ainda estava encarnada. Ele reclamava de Pai João, que informava a médium das atitudes menos confessáveis do marido e dos filhos. Esse velho morreu, mas esqueceram de enterrar a sua língua. Ela continua solta por aí, feito um chicote. Sabedoria de Preto Velho, fazendo comentários. O que é isso, meu irmão? Por que falar da casa do outro quando a nossa casa está cheia de motivos para a transformação? Para que citar os insucessos espirituais alheios quando nos falta muito para aprender, caminhar e acertar? Não perca tempo relatando ocorrências infelizes dos outros e também, tanto quanto nós, se esforçam como podem para deter a miséria de muita gente e resgatar a sua dignidade perdida. Mensageiros do bem, trabalhando em nome de Nosso Senhor em outra seara,
com outros instrumentos, e se nós estivéssemos no lugar dele, talvez não saberíamos agir de outra forma. Eles, no lugar em que nos encontramos, servindo conforme a cartilha que seguimos, deixamos muito a desejar. Falta-nos imensos caminhos a percorrer até que possamos ser considerados verdadeiros trabalhadores do nosso Pai. Pense nisso, meu filho, e aprendamos juntos a dominar a palavra que sai de nossa boca e a controlar os comentários infelizes em relação àqueles que foram chamados por Jesus para realizar tipo de tarefa que nós rejeitamos fazer. No final daquela reunião, cujos comentários invocavam a intolerância religiosa, o pai velho assume o médium e fala de forma a tocar os corações. Lá vem vovô descendo a ladeira com sua sacola e com seu rosário e com seu patuá. Ele vem de Angola. Eu quero ver vovô, eu quero ver se o filho de Zambi tem querer. Sabedoria de Preto Velho falando sobre as crises. Meu filho está confuso. É preciso coragem para modificar, para decidir e ousar. A vida, meu filho, só permite a vitória daqueles que ousam, que decidem, que realizam. Quando a crise visita os meus filhos, é que já é hora de modificar alguma coisa. A crise é sentimental? É preciso modificar a visão a respeito de si e do outro e promover as mudanças. O amor só sobrevive se for alimentado, adubado e regado com carinho, doçura, pequenos gestos. Enfim, uma série de coisas aparentemente pequenas, mas muito importantes para manter a vida sentimental. A crise econômica? Que tal modificar a forma de gerenciar sua vida, seus negócios, suas próprias aspirações? A crise, quando se apresenta na área social, é um convite à reavaliação de suas posturas, de sua forma de ver a vida e de seu envolvimento com o mundo e a sociedade. É preciso que as pessoas se sintam apaixonadas. Sem envolvimento, sem apaixonar-se por uma ideia, uma pessoa, um ideal, a vida parece perder o sabor. Qualquer crise, meu filho, é uma forma mais direta que a vida encontra de nos dizer que temos que modificar algo ou nós mesmos. Isso não é fácil, eu sei, mas é possível realizar. Os desafios existem para estimular a gente a crescer e encontrar uma saída mais simples, ou para nos empurrar rumo a uma solução que está muitas vezes ao nosso lado o tempo todo. É que a gente se acostuma fácil com a vida boa e se acomoda. Deus ajuda quem cedo madruga. Esse aforismo popular é um reflexo da mais pura realidade. É preciso começar cedo a se organizar e procurar soluções. Quando eu falo em organização, meus filhos acham que é algo difícil de realizar. Mas eu afirmo que as coisas só são difíceis enquanto você achar que é difícil. Quando os meus filhos decidirem que é preciso, que é possível e assim alinharem a sua vontade de realização ao conhecimento de sua necessidade, aí será fácil. Reclamar, chorar e adiar decisões não resolve problema algum. Aliás, meu filho, tem algumas coisinhas que você poderá fazer em benefício próprio. Não adie aquilo que você tem que fazer. Adiar é uma forma de sabotar a si próprio. Não procure culpados ou culpas, vá atrás de soluções
e assuma sua responsabilidade. Aprenda a se organizar e agir. Meus filhos estão acostumados a reagir, choram, lamentam. É um tipo de reação, mas não conquista a vitória. Seja uma pessoa ativa em vez de reagir, haja. Uma ação é muito mais inteligente do que uma reação. É preciso ter coragem para mudar. As crises são o grito da vida nos chamando à modificação. Sabedoria de preto velho, falando que não há limites para ser feliz. Meu filho, por que se entregar à tristeza? Melancolia e depressão não levam a lugar algum, a não ser a morte ou ao hospital. Aprenda a se ocupar com coisas boas, a perceber o lado bom de tudo e veja quanto falta ainda por realizar. Gente deprimida e triste não produz qualidade. É preciso dar mais valor a você mesmo. A vida pede maior qualidade. Entenda que você é responsável por tudo que está acontecendo com você mesmo. Isso te assusta? Mas é isso mesmo? Você só está assim porque você permite? Sabe o que lhe faltou, meu filho? Faltou o senso de limite. Limite para você, limite para os outros. Você perdeu o controle da situação e agora lamenta. Isso não adianta. Atitudes derrotistas não resolvem, apenas aprofundam os problemas. É preciso primeiro conscientizar-se de que ninguém é responsável pela sua infelicidade, a não ser você mesmo. Mas, em compensação, somente você é capaz de reverter a situação? Ficar em casa, preso em lamentações, desejando a morte, não fará você feliz? Não trará o sol para a sua vida? Levante-se, ouse, modifique a situação, arrume-se, vista-se com maior cuidado e carinho, aprenda a se perfumar com um sorriso e saia pelo mundo cantando e dançando para a vida. Abra um sorriso largo em seu rosto. Conheça e faça novos amigos, conheça pessoas diferentes. No mundo, meu filho, há 6 bilhões de pessoas. Por que se prender apenas a esse círculo reduzido de gente deprimida? Saia para a vida e para viver. Conquiste o seu espaço, sua felicidade, o seu mundo. Depressão é para quem não quer fazer nada. Quem trabalha pela própria felicidade e pela conquista da vida não encontra tempo para se lamentar. Sabedoria de preto velho falando de soluções simples. Para que chorar? Por que se lamentar? O tempo que você gasta derramando lágrimas é o mesmo que você ganharia construindo algo de positivo em sua vida. Você fica aí chorando e reclamando, curtindo raiva e mágoa. E o que é menos que você sabe é que você é o maior prejudicado. Primeiro perde um tempo muito precioso com essas lamúrias toda. Depois, meu filho, você passa por chato e fraco diante daqueles que elegem para ouvir suas mágoas. E depois, bem, assim se lamentando, você perde a oportunidade de dar a volta por cima e fazer alguma coisa realmente boa de sua vida. O seu fígado funciona mal. Você perde a noite de sono fazendo terapia com travesseiro e acorda, fica feio, com olheiras e de mau humor. Descobre então que seus problemas continuam os mesmos de antes e que perdeu a noite em vão. Por isso, meu filho, pare com essa situação agora mesmo e arranque de você essa raiva.
Vomite esse ódio, esse rancor, essa angústia, lamentação. Não permita mais tempo agasalhando a dor. Se você resolver agora identificar a causa de tanta angústia, choro e reclamação, aposto que não conseguirá mais saber a razão e que você está acostumada a fazer tempestade num copo d'água. Cuidado, tem gente que se afoga nas próprias lágrimas. Levante a cabeça e tome uma decisão inteligente. Haja com sabedoria. Você é filho de Deus, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma vida inteira pela frente aguardando você para ser vivida com qualidade. Não perca tempo com lamentações. Levante-se e ande. Jesus espera você para transformar o mundo num lugar muito melhor, começando em você mesmo. Em geral, a energia que se emprega para derramar lágrimas de lamentação é a mesma que você investe quando auxilia o próximo. Pense nisso, meu filho. Vá em frente. A felicidade aguarda por você. Sabedoria de Preto Velho, falando da estrela. Que é isso, meu filho? Você foi feito para brilhar. Por que então tanta vergonha assim em se expor? Por que tanta baixa autoestima? Acorde para a vida e entregue-se às correntezas do amor. Foi Jesus quem disse que somos deuses, somos luzes. Mas a luz deve ser colocada bem alto a fim de iluminar toda a casa. Portanto, brilhe, ilumine e apareça. Se você pretende passar-se por humilde e desse modo desejar ficar escondido, os outros ainda assim falarão de você, dirão que é covarde. Só os covardes que se escondem, que murcham, que se inibem diante da vida. Se quer permanecer apagado e desse modo resolve ficar somente dentro de casa, dirão que é um preguiçoso. Por isso, meu filho, não se acanhe em se mostrar, em aparecer, em ser uma candeia em cima do alqueire, como afirma a parábola. Vós sois o sal da terra, disse Nosso Senhor, e pelo que eu sei, é impossível que o sal passe despercebido. Jesus mesmo assinalava esse fato. Se o sal for insípido, como haverá de salgar a massa? O destino de todos nós é brilhar no bem, realçar o lado bom, é mostrar-se otimista e alto astral, como se diz hoje em dia. O pessimismo, a depressão e a tristeza são estados alterados de humor e também representam doença da alma. Levante a cabeça, cresça e apareça e sorria para a vida. Você é um representante de Jesus, um embaixador das estrelas. Não há como seguir Jesus e permanecer escondido com conceitos falsos de humildade. Seguir o bem ou seguir Jesus significa expor-se, aparecer, ser diferente ou apresentar um diferencial que se chama qualidade. Não se deixe abater. Você foi feito para ser feliz e, como uma flor, perfumar, ser belo, feliz e contribuir para que o mundo seja muito melhor. Levante-se e tome posse da felicidade. Se qualquer um disser que você quer aparecer ou que está desejando ser estrela, admita que é isso mesmo. Se alguém não deseja crescer, aparecer ou expor o seu lado bom e ser uma estrela no palco da vida, então encontra-se doente. Precisa urgentemente de terapia, da terapia do auto-amor, da autovalorização do Evangelho. Continue você a brilhar e ilumine a noite do mundo com a luz que deve irradiar de você mesmo. Vós sois o sal da terra.
Vós sois a luz do mundo. Isso é a mais pura verdade, não foi nego velho quem falou, foi Jesus, o nosso Senhor. Caminhando devagar, preto velho vai adiante. Não detém os passos, meu filho. Pai velho diz, avante. O caminho está difícil? Ação ou tempestade? Permaneça no caminho até que surja a claridade. Sabedoria de preto velho, falando de uma chance ao amor. Dúvida? Lamentação, coração sofrido? Não se entregue, meu filho, erga-se para a vida. Todo obstáculo é desafio divino para a conquista da felicidade. Não se permita lamentar-se e sofrer. Deus abre as janelas da vida para que os seus filhos aprendam a valorizar as coisas belas e boas. Não fixe o seu pensamento no mal aparente e esforce-se para realçar o lado brilhante, as coisas boas e positivas, as situações mais felizes. Quando alguém fixa uma pedra no caminho, ao olhar em volta, a visão estará viciada e verá mais pedras projetadas à sua volta. Procure amar mais e encontrará em outro lugar uma pessoa que se sintonize com você. O amor é como um bumerangue. Você joga e ele sempre volta, acompanhado de outro coração. Não adie sua felicidade. Enquanto você não encontrar a paz desejada e a felicidade na caminhada, aprenda a ser um mensageiro da vida, levando esse amor represado a outras pessoas que estão do seu lado. Talvez você não tenha parado para perceber quanta gente está clamando por uma migalha do caminho e do seu amor. Assuma-se, meu filho. Assuma o amor. Tenha coragem de vencer os desafios e prosseguir a sua caminhada. Felicidade não cai do céu como chuva. Ela sempre deve ser conquistada. E afinal, você não é diferente dos outros. Todo mundo só conquista a felicidade através de muita dedicação, trabalho e amor. Isolar-se por rebeldia não levará a nada. Permita-se inovar, entregue-se à vida e vibre em sintonia com aqueles que o amam. Dê uma chance a si mesmo. É preciso coragem para ser feliz, assim como é preciso muito tempo para sentir-se jovem. É isso aí, meu filho. Enxugue as lágrimas. Pare de lamentar-se. Aprume-se. Enfeite-se de sorriso e decore sua vida com um belo. Só depende de você ser feliz aqui e agora. Quem ama se envolve, não se afasta dos outros e nem se entrega a falsas ideias de solidão. Só ficam sós aqueles que não se amam. Sabedoria de preto velho, falando do tempo de Deus. Deus não tem pressa. Mesmo que os meus filhos que se consideram rebeldes não atendam de imediato ao chamado da eternidade, Deus sabe esperar. Ainda que a nossa fé ameace se apagar, como uma chama que se esvai, Deus espera que nos reacendamos com a força oculta do amor. Quando os nossos dias parecem tumultuados e as nossas emoções nos fazem mais sensíveis, Deus sabe esperar. Na verdade, meus filhos, Deus que é Pai não espera pessoas capacitadas para servi-lo na tarefa do bem. Sabendo Ele da nossa rebeldia e demora nas decisões, nos utiliza como somos e aos poucos capacita cada um à medida que surgem as necessidades.
Os bons espíritos não desejam médios santos ou indivíduos santificados sem dificuldades e problemas. Trabalha com aqueles que se disponham a ir em frente e a evangelizar com seus exemplos, duramente conquistados e alicerçados em experiências corretas e dignificantes. Em geral, os santinhos, os bonzinhos, foram canonizados pela multidão ávida de ídolos e de ilusões. Nosso Senhor nos disse que não veio para os santos, mas para os pecadores. Não veio para os salvos, mas para as ovelhas perdidas. Pense nisso e não fique por aí cobrando de você mesmo aquilo que ainda não está preparado para dar. Deus não tem pressa. Você que é exigente. O pai velho pode dizer mais. Tanta exigência assim é resultado de imaturidade, de sentimento de culpa. Deus deu como meta a perfeição, mas estabeleceu como prazo a eternidade. E como companheira dessa caminhada, a paciência, pois Ele sabe que estamos muito distante do ideal e ainda não atingimos a angelitude. Deus o quer como humano, não como anjo. É preciso humanizar-se para então aperfeiçoar-se. Os anjos voam longe e o Pai precisa de você aqui, com os firmes no mundo, para auxiliá-lo no processo de aprimoramento da humanidade. Seja humano, mesmo com aquelas características que você identifica como defeitos. Não desista. Permaneça ligada à fonte do infinito bem e, aos poucos, à medida que a sua consciência desabrochar e expandir os seus horizontes, você se livra da carga de culpa, das punições. Trabalhe, ame, prossiga como você está, esforçando-se para melhorar. Porém, sem essa, meu filho, de ficar se lamentando o tempo perdido. Quanto mais você lamenta, mais deixa de caminhar. Não perca o seu tempo com culpas e desculpas. Você errou? Continue caminhando. Você caiu? Levante-se e prossiga. Não precisa justificar nada, pois enquanto justifica já perdeu mais tempo. Prossiga na certeza de que Deus e os bons espíritos têm pressa em sua perfeição. O Pai sabe investir no tempo e espera apenas que você dê uma chance a si mesmo e a Ele para elaborar aquilo que, em meio a toda a pressa, você esqueceu, a sua humanidade. Não deixe de ser humano. Seja você mesmo. Deus ainda não desistiu de investir em você. Por que continuar teimando e manter esse estado infeliz em seus pensamentos e em seu coração? A hora é de ir avante, continuar trabalhando por dias melhores, trabalhar, perseverar e não desanimar, ainda que às vezes você ache que não está bom. Está tudo sempre muito bom, meu filho. É preciso que você aprenda a ver o lado bonito de tudo, em todas as situações. Deus confia em você. Depende de você a confiança em Deus. Tenha certeza de que Ele, o Pai, estará com você na medida exata em que você estiver com Ele. Sabedoria de Preto Velho, falando do seu compromisso. Se você se dedica ao trabalho do bem, assumindo a sua responsabilidade na escola de Jesus, não se iluda quanto ao que encontrará em seu caminho. Os pedregulhos na estrada, quando fixados indefinidamente pelo olhar, sob o calor do sol, costuma se multiplicar a visão do ser. Mas se você recolher essas pedras, meu filho, terá adquirido experiências proveitosas, utilizando-as como base de alguma construção.
As águas que descem em um rio caudaloso podem causar certos estragos ao longo do percurso ou ao redor das margens. Contudo, se forem devidamente canalizadas ou represadas, certamente servirão de impulso ao progresso na geração de energia e trabalho. Observe também, meu filho, os aparentes percalços da jornada espiritual e tire proveito deles para o seu crescimento. Aqueles companheiros que lançam injúria sobre você podem ser apreciados como amigos que incentivam meu filho a se melhorar, de vez que, ao falarem algo contra você, apenas dizem o que veem e o que ouvem. Muitas vezes isso pode funcionar como espelho para que você possa aprimorar-se e corrigir-se. As dificuldades encontradas em suas experiências na tarefa do bem pode servir para afirmar sua fé e testar a persistência no compromisso assumido. Todos estão integrados no contexto espiritual favorável ao crescimento de suas almas. Se algo incomoda, procure corrigir a si mesmo, rever seus sentimentos e emoções e renovar suas atitudes perante a vida. Direcione seus pensamentos e sentimentos e interprete tudo pela ótica do eterno bem, entendendo, meu filho, que você dispõe exatamente daquilo e daqueles que mais necessita para o seu aprendizado. Sabedoria de Preto Velho, falando das punições desnecessárias. Meus filhos têm mania de se punir mais do que se estivesse no cativeiro e fossem obrigados a sentir o chicote do feitor. A diferença está apenas na forma. Punem-se ao não se permitir viver com alegria, harmonia e paz, utilizando o chicote da culpa, e aí se estabelece a dificuldade. Muita gente pode ser e ter muito mais do que aquilo que usufrui. Inventar uma desculpa de humildade que ninguém ainda possui, mas que muitos dizem ter, e com a interpretação transtornada de alguns conceitos trazidos por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem muita gente religiosa por aí que se acha prisioneira de uma vida acanhada e miserável. A humildade não está na roupa que se veste ou na voz mansa ensaiada por muitos filhos aí pela terra. Com o pretexto de serem humildes e religiosos, muitos desvalorizam a própria mensagem que abraçaram com reservas desnecessárias. Na verdade, meu filho, toda vez que você pode ser ou ter alguma coisa que seja boa e honesta e não se permite vivenciar tal experiência, que lhe fará crescer e lhe dará maior qualidade naquilo que você é ou faz, é que você está se punindo. A autopunição não é nada mais do que o impedimento para crescer, brilhar e ser mais feliz. Quando você não se permite melhorar, tendo condições de fazê-lo, então está se punindo. E autopunição, meu filho, é resultado de sentimento de culpa que se encontra aí latente em seu interior. As pessoas religiosas em geral têm algo mal resolvido com o dinheiro, mas o dinheiro em si não é causa dos seus males e nem dos males do mundo. É que o ser errou tanto no passado ou tenta se passar na atualidade por humilde e desprendido que de uma forma ou de outra não valoriza as oportunidades que Deus concede para maiores realizações. Pare com isso já e invista em você. Invista no trabalho que você representa, meu filho, na sua satisfação interior
E não perca de vista jamais o fato de você ser herdeiro de Deus, da vida e do universo. Dê maior qualidade à beleza àquilo que você faz. Permita que o universo ajude você a vencer e descubra-se um vencedor. Pare de se menosprezar. Vista-se bem, viva bem, apresente-se melhor ainda e verá que, à medida que você se investir em si mesmo, a vida dará respostas cada vez mais claras às suas necessidades e impulsionará o seu espírito rumo às alturas da realização íntima. Seja feliz e não se puna com a sua vida acanhada. Estamos no século XXI e não há mais lugar no mundo para gente tímida diante da vida. A vitória sob todos os aspectos é daqueles que ousam, que enfrentam desafios e que se permitem ser felizes. Tenha coragem de investir em você mesmo, meu filho. Sabedoria de preto velho falando da esperança de Deus. Ninguém foi chamado sem um objetivo. O chamamento divino pressupõe uma tarefa definida. E assim também, nenhum dos meus filhos está participando da vida do outro por acaso, já que Deus não brinca de acaso com os seres humanos. A divina providência não pode ser comparada às brincadeiras dos deuses gregos, que jogavam dados com o destino dos homens através das uniões, dos encontros, das pequenas atividades realizadas em conjunto. Meus filhos, vocês estão dentro de um grande planejamento da espiritualidade. Uma comunidade reunida é como um grande caldeirão fervente, no qual o cozinheiro deposita diversos ingredientes para fazer uma sopa. Lá estão os legumes de diversas cores, formatos e texturas. Acrescentam-se as verduras mais delicadas. Não pode faltar o tempero, nem sal de mais, nem de menos. Nessa sopa da fraternidade, os resultados pertencem a Deus, já que você, meu filho, representa o ingrediente. Nada é desprezado pelo Senhor, que a tudo supervisiona com vistas a um objetivo final. As dificuldades que você encontra nos relacionamentos fervem a tal ponto que, aos poucos, sem que isso seja notado a princípio, começa a evaporar-se. E dessa maneira o caldeirão vai transmutando os meus filhos, medindo o fogo das experiências que surgem na vida em comunidade. A necessidade de que nesse momento de transformações do planeta Terra, todos se revistam dos mais santo comprometimento com a obra do bem. No caso dos médiuns, por exemplo, a dedicação de cada um à tarefa do intercâmbio mediúnico deve ser vista como compromisso do mais alto significado espiritual, porque você é instrumento do Cristo. Medianeiro comprometidos são cooperadores de Jesus a serviço das forças soberanas da vida. Nas circunstâncias em que os meus filhos se sentem magoados ou abatidos, desanimados ou feridos de alguma forma em seus sentimentos, procure mediar na vida do nosso Senhor. Com os olhos da fé, visualizem Jesus com o corpo deposto sobre a cruz. Se alguém acha que não é compreendido em suas intenções, pense em Jesus em seu Calvário, sendo apedrejado, vaiado e condenado à morte pela multidão, a mesma população que ele tantas vezes curou, auxiliou, ensinou, aconchegou, escutou. E se algum dos meus filhos acha que seus esforços não estão sendo valorizados, relembre Jesus,
cujo corpo foi perfurado pelos pregos da insensatez humana e dilacerado em seu cerne ao ver o sofrimento motivado pela mais absoluta ignorância? Após visualizar tudo isso, meu filho, reavalie seus milindres, suas dores e emoções. Se o Mestre foi tratado de modo tão duro, o que diríamos de nós, que somos meros aprendizes do seu amor? Em nenhum momento, no entanto, nosso Senhor vacilou ou desistiu da tarefa. Valorizou sempre aqueles que chamou, mesmo nos instantes em que eles próprios lhe viraram as costas. Enfim, meu filho, Jesus acreditou em nós incondicionalmente, sem impor restrições. Ele acreditou em nós. Falta a gente acreditar também. Se Jesus não tivesse fé na humanidade, em especial nos seus colaboradores, não teria retornado ao plano espiritual e confiado a obra de regeneração do mundo aos discípulos. Ele confiou que todos são capazes, que você é capaz, somente porque demonstrou confiança em cada ser humano. É que ele se apresenta ao Pai levando consigo, em sua intimidade, a humanidade vencedora. Sabe que os filhos de Deus têm plena capacidade de levar avante a obra que lhes foi confiada. Não estamos a jogar confete em nossos médiuns, como se vê nas folias de carnaval, mas incentivando o prosseguimento da obra como estiverem, onde estiverem e com quem estiverem, meus filhos. Não queremos destacar a fé que eventualmente tenhamos no Mestre, mas a fé que Ele deposita em cada um de nós diariamente. O Evangelho é uma mensagem de esperança, mas não é a esperança do homem em Deus, e sim a esperança de Deus no homem. Evangelho é isso, meus filhos. Se a humanidade sobreviveu a 2 guerras mundiais e a todo esse tempo de discórdia, dor, doenças, intrigas políticas, se ela sobrevive a você mesmo, habitantes do planeta Terra, isso é um claro sinal de fé que Deus deposita na humanidade. Portanto, valorize a fé de Deus e trate de corresponder ao seu chamado paternal. Que cada um olhe para dentro de si mesmo, não para os seus defeitos, que nos iguala a todos, mas para as virtudes conquistadas, a capacidade de realização que se encontra na intimidade, os esforços empreendidos na caminhada, e prossiga. Observe tudo isso e aprenda a valorizar as coisas boas e as vitórias obtidas, e não fique se lamentando com os erros aparentes e as limitações. Sinta-se otimista e confiante, tanto no futuro quanto no companheirismo que caminham junto com vocês. Quando meus filhos levantarem as mãos, que sejam mãos santas, abençoadas pelo esforço de realização. A grandeza do trabalho que os meus filhos realizam só pode ser compreendida à medida que vocês visualizarem a alegria que desperto nos desesperados, o sorriso que inspiro nas crianças e a esperança que se esboça nos olhos dos velhinhos que vocês beneficiam em nome do amor. Continue tocando a melodia do amor na harpa do coração. Ordinariamente não se mensura a extensão e a importância dos esforços empreendidos na senda do bem, até aportar na dimensão extrafísica da vida. Aí sim, meus filhos, poderão avaliar as consequências reais dos seus atos. Tenha fé de que cada gesto que meus filhos fazem é abençoado. Tudo que você empreende com amor é fundamental.
seja a apontar do lápis que os espíritos utilizam para a psicografia, seja a limpeza do ambiente para receber os convidados de Jesus, seja a planta acariciada pelo amor de vocês, ou a criança auxiliada no processo educativo, tudo é importante. E, em geral, o valor das pequenas coisas é desprezado por muitos dos meus filhos. O que importa para nós, contudo, não é o tanto que realizam, mas a quantidade de amor e de sentimento que vocês são capazes de depositar nas pequenas atitudes. Pense um pouco, meus filhos, e abençoem a tarefa que vocês abraçaram em nome de nosso Senhor Jesus Cristo.